E a gente tem que quando a pessoa deseja parar um hábito como esse, um hábito que ele tem dependência, a gente tem algumas fases que foram descritas aqui, ó, pro Prochaska e de Clemente. E essas fases são etapas que o indivíduo ele passa toda vez que ele vai mudar um hábito. Agora aqui a gente vai conversar dessas fases especificamente na dependência química. Mas todo hábito que a pessoa vai mudar, ela passa por essas fases. Então, por exemplo, uma pessoa que era sedentária e que vai começar a fazer atividade física, quando ela vai mudar esse hábito, ela também vai passar por essas fases, que a gente chama de fases de mudança comportamental. A primeira fase é a fase de pré-contemplação. Aqui a pessoa ainda nega que há um problema e ela não tem nenhuma intenção de mudança. Já na fase seguinte, que é a fase de contemplação, a pessoa já percebe de que há uma necessidade de mudança. Ela já percebe que aquilo faz mal, que aquele fato, aquele acontecimento é danoso para a saúde dela. Só que ela tem uma intenção de mudar só num período a longo prazo, um período de 6 meses. E justamente isso daqui foi questão de prova no ENARE de 2023. E na verdade foi uma pegadinha que colocava a situação, descrevia a situação de um paciente que ele queria parar de fumar. Só que a programação dele de fumar não era em 30 dias, ele tinha uma programação de parar de fumar tipo num período maior, de 6 meses. Então ele estava na fase de contemplação e não de preparação, porque na fase de preparação ele tem que querer mudar e já ter marcado essa mudança num período de até 30 dias. Aqui, na fase de preparação, ele já realmente está se preparando, ele já desenvolveu estratégias para mudar o hábito, ele já viu que aquilo é necessário e ele já vai mudar em um período curto, de até 30 dias. Com isso, a gente vai para a fase seguinte, que é a fase de ação. Na fase de ação, ele vai de fato implementar as estratégias para a cessação daquele hábito. Então, uma vez que é escolhida a estratégia, ela é colocada em prática para a mudança comportamental. Após essa fase, a gente tem a manutenção. E aqui na manutenção, ele tem que se manter afastado daquele hábito. Então, se por exemplo, a gente está falando de um indivíduo que tinha o objetivo de parar de fumar, aqui ele tem que se manter abstinente do cigarro. E aqui a mudança comportamental ela é mantida por pelo menos 6 meses. E deve-se trabalhar a prevenção de recaídas, lembrando que toda vez que a gente está mudando o hábito, é possível, inclusive faz parte das fases, a recaída. Então aqui a gente vai fazer reforço positivo, autoeficácia, conscientização, um apoio social, para que ele não entre na fase seguinte, que é a da recaída. Aqui na recaída, ele demonstra que a mudança comportamental não é necessariamente linear. Ele não necessariamente vai conseguir se manter o tempo todo naquele hábito. Pode ser que ele faça uma recaída. E aí, justamente por isso, é essencial a fase seguinte, que é a fase de encerramento. Na fase de encerramento, ele consegue, de fato, se estabilizar naquele hábito. Então, olha só, se eu tenho um fato, o paciente quer parar de fumar. Não necessariamente ele vai fazer esse ciclo de uma vez única. Muitas vezes o paciente está lá no estado de preparação, mas aí ele volta para a contemplação. Às vezes o paciente já está lá na manutenção, ele tem uma recaída e ele precisa voltar lá atrás, na fase de preparação novamente, para depois agir novamente. E só uma vez que ele consegue vencer a etapa final, que é a de encerramento, ele pode dizer que ele ficou livre daquele hábito de vida ou daquele vício.